Professor, já está tudo certinho já para poder a gente iniciar aqui, já para gravar e tudo. Podemos então? Então Então, deixa, então deixa eu pedir, primeiro, boa tarde para todos e todas as pessoas. Eu quero agradecer muito quem se dispôs a vir aqui para essa nossa atividade da escola. Eu queria tratar de alguns aspectos operacionais. A primeira é pedir muito que todos nós possamos nos registrar com o nome e a instituição que a gente representa aí no chat. A segunda é que talvez a gente possa se organizar para ficar com o microfone desligado e aí, quando for falar, levantar a mão, que o João Lucas e as Saminas vão nos ajudar. E a terceira é pedir licença de todos vocês para que autorize a gente a gravar a reunião, para ficar como um registro, né? E é isso. Tá bom? Então, depois que todo mundo se registrar, eu queria, então, que a gente pudesse acordar isso. As pessoas podem se registrar com nome e instituição. Eu queria pedir licença de vocês para a gente acordar mais ou menos o roteiro dessa nossa atividade. E eu começo dizendo, a gente tinha previsto na reunião do comitê gestor e na reunião entre nós da escola, que essa atividade fosse um seminário estadual, e dentro desse seminário, a aula inaugural da escola, com duas grandes temáticas, uma sobre a proteção digital e a outra sobre a questão da violência sexual. A gente até avançou muito no planejamento dessa atividade grande, seminário estadual com aula inaugural, mas por vários fatores a gente não conseguiu realizar do jeito como nós gostaríamos. Então, em razão de que a gente não conseguiu, nós então resolvemos manter a data do dia 30 para fazer essa atividade, que a gente chamou de live, mas a gente teve dificuldade para fazê-la no formato de uma live tradicional, né? Que seria... Oi, Sabrina. Oi, Posso Sabrina. começar a gravar? Sim, pode. Tá. Então, pode. Eu vou começar a gravar a partir de agora, tá? Para aí. Eu digo depois, está gravando, tá? Ok. Então, eu estava dizendo, para agradecer, e eu estava pedindo a autorização de vocês para gravar, acho que a Samina estava tentando fazer pelo sistema dela, mas a professora Sabrina acabou de anunciar que vai gravar. Então, como eu disse, a gente tinha planejado em forma de seminário, articulou, inclusive, mas em razão de alguns problemas, eu vou citar dois. Um é que um dos nossos convidados para fazer a fala sobre a proteção digital, o Iverson, ele não estaria aqui, e a gente gostaria muito de que essa temática tivesse o Iverson como um dos falantes, e o outro é em razão de que o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, boa parte do comitê, e principalmente a presidente do comitê, a Dulce, estava comprometida, como ainda está, obrigado, Samina, como ainda está com o Seminário Estadual do Sistema Socioeducativo. Ela está aqui conosco, veio para nos prestigiar, mas em razão disso, então, o que era planejado como seminário foi transformado numa proposta de live, e essa proposta de live foi, então, redimensionada para a gente fazer uma grande reunião entre nós, no ambiente do Meet, com todos aqueles que puderem vir, para a gente, principalmente, a gente alinhar o plano de ação com as ações prioritárias da escola para 2026. O objetivo dessa reunião é somente esse, a gente fazer aqui entre nós, tanto o comitê gestor, quem pôde vir, quanto os colaboradores interno e externo, e principalmente aqueles que estão nos municípios, nas regionais, que é com eles, conselheiros tutelares e conselheiros de direito, que a gente vai alinhar para construir a agenda que tem início agora, né, em julho, hoje, dia 30, anunciando atividades para julho,
agosto, setembro, outubro e novembro, conforme eu vou apresentar. Mas antes disso, agora que eu pedi autorização e vocês nos deram, agora que vocês estão registrados aqui no ambiente virtual, eu queria pedir licença para a gente acordar o roteiro dessa reunião, que a gente pudesse acolher, em primeiro lugar, a fala do nosso presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Se alguém do Conselho Estadual tiver, o Conselho Estadual de Assistência tiver, seria a fala em seguida. Por quê? Principalmente porque o Hélio está num evento nacional em Brasília, ele se ausentou do ambiente onde ele está para vir aqui, e eu acho que a gente poderia começar acolhendo a fala do nosso presidente, e depois a gente vai fazendo, nesse primeiro momento, as falas daqueles que acharem que deva, que representam o comitê gestor, é uma fala de saudação, né? É uma fala que não pode se alongar muito, e em seguida a gente, então, depois de acolher essas diferentes falas, eu gostaria de apresentar um pouco o escopo da escola com a proposta de ação para a gente, enquanto grupo aqui, ter o entendimento daquilo que já está mais ou menos acordado entre nós, mas, sobretudo, daquilo que falta a gente definir, que são os períodos para as realizações das ações formativas, sobretudo nos municípios, né, a partir das regionais, porque nos municípios considerados de difícil acesso, essas ações estão encaminhadas, e eu começo depois com elas para, com uma alegria enorme, dizer que Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa, a gente tem já uma agenda para atividades em julho e agosto. Então, se vocês tiverem acordo, a gente pode pensar numa reunião que teria aí uma duração em torno de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, para a gente, entre nós, conhecermos essa perspectiva da escola para 2026. Se vocês tiverem acordo, a gente escuta primeiro o nosso presidente e depois a gente vai anunciando e chamando as demais pessoas. Pode ser assim? Enquanto o Hélio fala, eu vou aqui rapidamente consensuar com o João, ele me dizer quem são os demais que estão aqui presentes. Estou vendo a Dulce, que falaria, então, a partir da perspectiva dela lá do comitê. Estou vendo a Ivanete, que não sei se fala pelo Conselho de Assistência, mas aí a gente vai registrando essas demais falas. Eu convidei hoje no seminário o Maia Guedes, o nosso sempre Maia Guedes, que me deu uma notícia extraordinária, né, e eu disse que ele mesmo viesse aqui na live para ele dar essa notícia para todos nós, a partir do Ministério Público. Não sei se ele já entrou. Se ele tiver entrado, à medida em que a gente vai registrando essas falas. Então, eu peço licença para a gente escutar o Hélio, e aí as falas a gente podia pensar assim, fala de 3 minutos, para concluir, e se a pessoa tiver muito assunto, não passar de 5 minutos. Pode ser? Aí a gente controla mais ou menos o tempo. Hélio, por gentileza, com a palavra. O professor está gravando já, também, com a Sabrina. Boa tarde a todas as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o Hélio, estou presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando no Conselho a Política de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Quero agradecer muito ao professor João pela coordenação da Escola de Conselhos, essa parceria, né, entre a UFAC, o Ministério de Direitos Humanos, o CONANDA, né, e a gente aqui do SEDC, né, o SEDC como a escola como um instrumento, né, para que a gente possa democratizar o acesso à informação, fazer o processo de formação do sistema de garantia de direitos do nosso Estado, chegar a todos os municípios desse processo de formação. Ano passado, a gente fez um trabalho de forma regionalizada e teve uma ampla participação, inclusive com alguns municípios, mesmo com o isolamento, com as dificuldades, chegando até os municípios polo. E esse ano, mesmo com os atropelos de período eleitoral, com todas as questões, né, a coordenação da escola, como gestor, tem se esforçado
no sentido de fazer cumprir este calendário, uma vez que é importantíssimo para a gente exercer o nosso poder, nosso poder de participação social, de controle social, a gente ter conhecimento, né, em especial a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos instrumentos de gestão, né, do que se trata essa política de proteção da criança e do adolescente. E importantíssimo a gente reforçar isso, porque os ataques, eles não são poucos, né? Toda vez que a gente avança na proteção de criança e adolescente, as pessoas que ao longo do tempo exploram essa fragilidade, né, por meio de exploração sexual, violência sexual, trabalho infantil, a violência doméstica, né, e uma série de outras que já o aprisionamento de criança e adolescente, a exclusão, o uso da criança e do adolescente como se fosse um adulto em miniatura ou menor, né? Então a gente conseguir discutir essas temáticas, discutir essa linguagem, levar né, esse debate para todos os municípios é muito importante, mas não só na perspectiva de levar conhecimento, mas de também ouvir, conhecer, saber o que acontece nesses municípios, saber quais são os desafios encontrados por cada conselho nesses municípios, para que a gente possa planejar políticas públicas que sejam mais efetivas no nosso estado, com as características do nosso território, né? Então, esse ano é um ano em que está convocada a Conferência Nacional para o ano que vem. Os municípios estão indo um papel importante para desenvolver as conferências municipais. Vai ficar bem espremido aí o período de novembro e dezembro, mas esse processo formativo também é uma estratégia, né, para que a gente possa colaborar nesse processo de preparação das conferências municipais, para que ano que vem a gente possa fazer, né, a estadual, aí já com uma nova gestão, tanto no âmbito do governo quanto no âmbito do conselho, né, uma vez que a minha gestão ela encerra no período de setembro. Então, eu quero desejar a todos, né, uma ótima reunião, que a gente possa realmente sair daqui com um calendário, né, execuível, e que ao longo do processo formativo todos nós possamos participar e apoiar ao máximo, né, a participação tanto das estruturas governamentais, mas em especial da sociedade civil, né, e quando se trata dos municípios, né, que a gente consiga ter mais alcance, chegar às comunidades ribeirinhas, indígenas, né, e a gente conseguir ouvir também crianças e adolescentes que precisam ser convidadas a protagonizar esse processo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Hélio. Eu ainda não recebi aqui, mas de qualquer maneira, como eu sei que tem a Sara, que é do Fórum, e tem o Jonas, que é das Contac, eu gostaria de saber se eles gostariam de fazer uma fala de saudação inicial como membros do comitê gestor. Enquanto isso, a gente vai... o João acabou de me dizer, a Sara, do Fórum, então, o João acabou de me dizer. Só mencionando, então, tem a palavra a Sara para essa saudação inicial como representante do Fórum DCA. Por gentileza, Sara. Estou falando da Sara Farrá, presidente do Fórum, que eu vi o nome dela aqui. Sara? Oi, então, eu tô facultando a palavra, lhe convidando para falar enquanto membro do comitê gestor, representando o Fórum DCA. Você tem de 3 a 5 minutos para essa saudação inicial. Enquanto a Sara se organiza, ela está dizendo que, então, a gente chama o Jonas para fazer uma fala pela Ascontac. Jonas, por gentileza.
Olá, professor João, a todos os presentes, né, presidente Hélio, e demais presentes, nosso amigo mestre J. Conceição, estou vendo aqui ele participando, conselheiros tutelares, boa tarde a todos. Em nome das Contac, quero aqui dizer que é uma felicidade muito grande estar participando deste evento, um evento onde marca novamente a história no estado do Acre, mais um ano que a gente vai estar conseguindo realizar a nossa escola de conselhos, a tão sonhada escola de conselhos, e dizer que é o momento de a gente aproveitar todas as informações, e esse ciclo agora é muito mais motivador, né, e eu estou bem entusiasmado porque a gente está conseguindo chegar até os municípios, né, onde de difícil acesso, né, nossos 4 municípios, Jordão, Santa Rosa do Purus, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Então, isso é uma conquista muito grande para a categoria, para todo de direito, em garantir a formação dentro do próprio município, onde a gente vai conseguir, né, alcançar o maior número possível da nossa rede de garantia de direitos, tá? Então, parabéns, professor João, toda a equipe, comitê gestor, tá, por essa iniciativa, e dizer que é um ganho, um marco histórico no nosso estado. Muito obrigado, Jonas. Pergunto se a Sara já está em condição de fazer a sua saudação. Boa tarde, vocês me ouvem? Que eu estava no computador e eu estava falando e ninguém estava me ouvindo. Boa tarde a todos, né? Muito obrigada aí pela oportunidade. O Fórum DCA está disposto, como sempre, a colaborar, né? Já fizemos a mobilização de muitas organizações, tanto nessa live quanto nos processos formativos, né? No decorrer do ano. E colocar mesmo o Fórum à disposição, junto com as organizações da sociedade civil, para que juntos possamos adquirir mais e mais conhecimento acerca dos direitos, né, e a proteção de crianças e adolescentes. Muito obrigado, Sara. Se vocês, mais alguém que estar aqui do comitê gestor da Escola de Conselho, eu me refiro ao Ministério Público, ao Conselho Estadual de Assistência, à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que eu imagino que a Ivanete possa fazer uma saudação representando a Secretaria. Pode ser assim, Ivanete, agora? Pode sim, João. Então, boa tarde a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou Ivanete, eu sou membro do Comitê Gestor pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. A princípio, você falou de fazer uma fala pelo Conselho de Assistência. Eu pedi para que a Paula Raíssa, que é membro pelo Conselho, pudesse fazer presente, mas ela está em gozo de umas merecidas férias e aí não pôde participar. Mas, em nome da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a gente quer dar boas-vindas a essa live, aos participantes, e parabenizar, né, a escola, o programa, né, de formação da Escola de Conselhos, que retomou no último ano esse processo e muita coisa avançou, muitas parcerias foram estabelecidas, a gente alcançou algumas coisas, né, conjuntamente, ainda precisamos avançar, né. Hoje mesmo estava lá no Conselho, na comissão, analisando a proposta do CAICA, que chegou para os conselhos deliberarem, né? E pensando, né, nessas discussões, no processo de formação para comitê gestor da Escola de Conselhos e para os programas, né, que estão sendo implementados, entre eles o CAICA como um serviço, né, que também tem essa perspectiva de formação continuada para os profissionais. Então, hoje, quando estava escrevendo junto ao Conselho o parecer de publicação, a gente estava avaliando o quanto que esse comitê gestor, esse programa de formação da Escola de Conselhos, vem a somar nesse processo dos profissionais que vão atuar no CAICA, que é um serviço especializado, né, de atendimento aos direitos humanos de criança e adolescente. Então, acho que o Estado avança nesse processo,
de formação, vamos chegar onde ainda não chegamos, e com isso se almeja um ganho aí para a política de direitos humanos de criança e adolescente no Estado, lembrando que muitos avanços, como ele falou, vêm em meio a muitos retrocessos, né, muitas divergências no campo da política pública de Estado, né, alguns programas mais de governo, mas, enfim, o processo de formação é algo que traz esse olhar, né, para se efetivar, de fato, no campo profissional, a atuação desses integrantes em rede e articulação para a garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes. Bora para frente. Obrigado, Ivanete. Então, não havendo mais nenhum membro aqui do comitê gestor, eu queria pedir licença de vocês para a gente acolher com muito bom gosto a fala da Dulce de saudação, em razão de que a Dulce, ela é aquela pessoa, referência para nós, porque preside o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, então uma referência, uma pessoa que vai colaborar, mesmo não estando nesse ciclo formativo integrando o corpo docente, mas vai colaborar como colaboradora no módulo 1. Tá? Então, você tem a palavra, Dulce. Olá, gente, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem, né, com saúde. É um prazer estar aqui nessa live, né, que marca um pouco dessa nossa caminhada, dessa trajetória da Escola de Conselhos, que eu acho que nós devemos cada vez mais fortalecer, né, o diálogo entre a rede. Hoje, durante o seminário do Sistema Socioeducativo, se falava sobre essa rede, né? Essa rede que precisa dialogar, essa rede que precisa se conectar. E aí a gente tem muitos desafios, né, nessa conexão. E a Escola de Conselhos, ela vem mesmo para integrar realmente e formar esse sentimento mesmo, né, de pertencer a essa grande rede, né, de proteção à criança e adolescente. É com alegria que eu digo hoje que na semana do 18 de maio, de 18 a 21, nós estivemos, né, eu e outras pessoas da sociedade civil aqui do Estado, estivemos, né, no 3º Congresso de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente. Então, eu participei do 2º Congresso e tive a oportunidade de estar no 3º. Então, foi, assim, algo inovador, no sentido de estar presente, vendo a produção científica, o envolvimento do conhecimento trazido pelas universidades, nessa questão mesmo da atualização do Plano Nacional. Então, é algo que a gente vem construindo ao longo desse tempo e vendo realmente as evidências, né? As evidências, quem é realmente que a gente tem que se debruçar, principalmente agora nessa atualização desse plano. Então, nós estivemos presentes e lá, nada melhor do que a gente ter trabalhado um dia e meio nessa atualização das respostas que vieram do Estado e do regional, né? Então, eu fiquei, assim, meio que no dilema em qual GT participar, porque era bom participar de todos, né? E eu fiquei no GT que falava da saúde, né? Da saúde, e eu tinha muita curiosidade, muito interesse mesmo de aprofundar, até para trazer mesmo para cá como é que o plano, né, nacional está pensando nessa articulação, nessa questão do direito à saúde, na questão, né, de tantas coisas que nós devemos avançar com relação ao direito de criança e adolescente, do acesso à saúde, às vítimas de violência sexual. E é isso, vamos lá, eu já falei para o João, às vezes eu estou ausente em alguns momentos, mas não é de propósito, sempre é porque tem sempre uma outra coisa já agendada, uma viagem, mas ele pode contar comigo, porque essa escola de conselho já estava no nosso coração, na nossa mente, da gente fazer acontecer. E eu vejo o resultado, né, de muitas pessoas que têm essa experiência nos outros estados e veem como é importante. E nós devemos valorizar, sabe, esse espaço do conhecimento, de formação, né? A gente sempre reclama o tempo inteiro, mas precisa formação, precisa isso, mas a gente tem essa ferramenta maravilhosa, essa escola,
né, que tem essa presidência, esse comitê gestor, né, que cuida, que zela e que tem maior interesse que as coisas funcionem. Então, estou aqui enquanto representante, né, da ponto focal do Comitê Estadual de Enfrentamento, e pode contar com a gente. É assim, estamos juntos, e em nome do SEDEP também, eu agradeço, porque eu estou no Comitê de Enfrentamento representando o SEDEP, que é essa instituição de direitos humanos, que está presente, que faz frente, né, inclusive nessa questão mesmo, da redução da maioridade penal, que eu acho que é algo que a gente tem que conversar sobre isso. Está aí, né, prestes a ser votado no Senado, e a gente precisa realmente pensar em frentes, em nota de repúdio. Eu não vi nada saindo daqui ainda, né? Então, de repente, a gente poderia fazer um levante e pensar em alguma coisa concreta. Muito obrigada, viu, João? Eu que agradeço. Então, repare, o João Lucas me informou aqui da Raimunda Bezerra, representante do CMDCA, conselheiro do CMDCA de Acrelândia, o Igor Menezes, do CMDCA do Jordão, a Camila, conselheira tutelar de Porto Valta, a Leudina, conselheira tutelar de Brasileia, a Ivanete, secretária executiva do CMCA de Mâncio Lima, e aí a gente tem outros registros, a Rosimeire, que é da CSDH, é da escola, eu sei que tem outras pessoas aqui também da escola, o Jota, e eu vi a Euranice, eu vi a Sabrina. Deixa eu pedir licença de vocês para dizer o seguinte: a gente poderia pensar assim, eu apresento rapidamente o escopo da escola e a proposta em termos de plano de ação para a gente avançar na perspectiva de construir essa agenda coletivamente, naquilo que a gente tiver acordo, a gente já define aqui. A Via Cláudia está aqui, a Cláudia de Paoli. Aí depois a gente abre para demais falas, no sentido da gente falar agora, já olhando para aquilo que é a proposta da escola. Eu escrevi para fazer essa fala, mas eu acabei de ver que ficaria longa se eu fosse fazer a apresentação. De todo modo, eu só vou mostrar para vocês o que é que eu queria compartilhar com vocês, que daí eu posso mandar rapidamente para todos vocês o que está aí na tela. Eu vou tentar, de alguma maneira, policiar para não falar muito. Mas, de todo modo, eu preparei algo que pudesse dizer assim para vocês. A Escola de Conselho do Acre é uma ação articulada pelo governo federal, através do Ministério dos Direitos Humanos, especialmente da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que encontra no Brasil apoio das universidades públicas federais, dos institutos federais, no sentido de que essa ação seja uma ação construída a partir da inserção da universidade por meio da sua pró-reitoria de extensão, articulando com toda a rede, a começar pelo Conselho Estadual de Direito e os demais integrantes do sistema de garantia de direito. Portanto, se trata de um programa que é construído para implementar política pública de formação de conselheiros de direito, de conselheiros tutelares e integrantes do sistema de garantia de direito. Repare, a nossa escola, ela existe desde 2023, finalzinho de 2023, atuamos em 2024 e 2025, mediante um apoio financeiro do Ministério, e, portanto, em 2024 e 2025, a gente conseguiu desenvolver as nossas ações, não tanto do modo como a gente gostaria, porque nós tivemos muita dificuldade, mas a gente desenvolveu a formação alcançando conselheiros de direito, conselheiros tutelares e profissionais. A gente produziu um relatório e esse relatório ele está à disposição. Para 2026, a gente espera dar continuidade a esse programa de formação que tem como objetivo implementar a escola para alcançar os 22 municípios
Em termos de objetivo específico, é a gente consolidar a política de formação, qualificar as ações dos conselhos, contribuir para a formação e atuação qualificada dos conselheiros e, sobretudo, a gente colaborar nos processos de construção dos planos, né? Então, as metas são 5 grandes metas, quer dizer, desde a implementação da escola, que, embora criada, é preciso a gente implementá-la para ela se tornar uma conquista, a gente seguir na perspectiva da mobilização e articulação a partir do comitê, mas alcançando outras instituições, oferecer a formação continuada, contribuir com o processo de construção de fluxos e protocolo de atendimento e fazer o processo de incidência política. Isso é aquilo que são as grandes metas da escola. O carro-chefe da escola é, de fato, a formação continuada, né? E por isso que a gente mantém a tese de que esse programa de formação inicial e continuada, modulado a partir de 3 módulos, né, de 30 horas cada, com esse conjunto de temas, né, direitos humanos e a doutrina da proteção integral, o sistema de garantia de direitos e os conselhos de direito, conselhos tutelares, e a articulação dos conselhos e o trabalho em rede. Isso depois vocês vão receber. Em termos de proposta de modelagem da escola, a gente tem aqui a perspectiva de que não tem como a gente fazer formação continuada sem envolvimento dos atores, né? A troca de saberes e vivências é importante e, sobretudo, a gente acessar o que tem de produção, né? Muita produção na área. Portanto, a abordagem pedagógica pressupõe o exercício de estar nesse processo de diálogo, problematizando, discutindo as questões para a gente ter, então, uma metodologia participativa e não apenas aula a partir de exposições, né, de especialista, mas, sobretudo, roda de conversa, exposição dialogada, estudo de caso. Então, a gente manteve o programa na perspectiva de oferecer, nos 5 polos, que a gente chama de regionais, está aí as regionais todas, acrescentando que a gente, de fato, esse ano vai alcançar uma das metas não alcançadas no ano passado, que foi a gente chegar nos 4 municípios considerados de difícil acesso, com atividade tanto presencial quanto assessoramento virtual, e a gente, então, alcançar, ao final desse ciclo, a realização de um seminário, um grande seminário, para a gente discutir. O público-alvo da escola é justamente conselheiros de direito, conselheiros tutelares e profissionais integrantes do sistema. O conjunto de vagas permanece as mesmas 230 vagas, né, pensando que nós temos aí 230 vagas para conselho de direito, 125 que foi para 130 conselheiros tutelares, em torno de 40, mas a gente pode ampliar esse quantitativo de vaga, vai depender muito da nossa capacidade de mobilização e articulação, tanto nos polos das regionais, quanto nos municípios. A gente tem um comitê, um corpo docente altamente qualificado, né? Vocês vão ver que a gente alcançou aí a mobilização de 15 pessoas que já atuam na área dos direitos humanos de criança e adolescente, de tal maneira que é uma alegria poder contar com essas 15 pessoas, né? Que serão... A gente tem um comitê gestor constituída e acrescida do Conselho Estadual de Assistência Social, o restante dos membros permanecem, né? A universidade, o Conselho Estadual, o Fórum, a Ascontac, o Ministério Público, a CSDH, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, e o nosso programa, ele encontra o apoio institucional da Fundap no sentido da execução financeira. Como se trata de um programa de formação, ele precisa ser monitorado e avaliado, então a avaliação se dá de forma participativa, a gente expediu a certificação dos módulos anteriores, esse programa tem uma coordenação na UFAC, que eu exerço em conjunto com a professora Eurenice, nós temos um secretário executivo, que de fato é o nosso João Lucas, que é conhecido de todos vocês, e na equipe de apoio, por enquanto, somente a Samina, mas a gente vai selecionar mais um bolsista, né? Eu queria, então, pedir licença a vocês agora para o que é de mais importante. Vejam,
que são as ações prioritárias para 2026. Como eu comecei essa conversa, nós programamos um seminário estadual que a gente chamou de aula inaugural, presencial em Rio Branco e virtual para todos os municípios, para acontecer no dia 30 de julho, hoje. Ele não aconteceu e, por causa desse não acontecimento, a gente está fazendo essa reunião em forma de live. Mas eu queria trazer como proposta para todos vocês, se vocês tiverem acordo, eu já conversei com o presidente do conselho, já conversei com o Jonas das Contact, mas eu queria compartilhar com vocês para a gente perseguir na ideia de realizar, sim, esse seminário estadual, como aula inaugural da escola, presencial em Rio Branco e virtual para todos os municípios, exatamente no dia 13 de julho, que é o dia que, então, a gente completa 36 anos, né, que a gente teve o Congresso Nacional aprovando o Estatuto da Criança. É uma segunda-feira, a gente já poderia aqui ter o entendimento de que o tema central seria os 36 anos do EC, e a gente rapidamente aqui via quem é que pode ajudar nesse processo de organização desse evento organizado, de mobilização de toda a nossa rede, né? Então, essa é a primeira proposta que eu queria que vocês anotassem, e depois as falas viessem na direção de discordância, se for o caso, e de anuência, para a gente ver se a gente alcança essa atividade. A segunda atividade é justamente a formação continuada de conselheiros de direito, conselheiros tutelares e profissionais, que tem 3 módulos, como eu disse, cada módulo 30 horas, e aí para o módulo 1, a gente estabeleceu do modo como estabelecemos no ano passado, que seria um evento presencial em Rio Branco, para toda a rede que atua em Rio Branco e nos municípios próximos, aqueles que tiverem condições de mobilizar os seus participantes, e virtual a gente vai buscar as condições efetivas para garantir o evento virtual para todo o restante da rede. E aí, sobre a minha coordenação e da professora Sabrina e demais convidados, como, por exemplo, aqui, já publicamente a gente se referiu a Dulce, que certamente seria convidada. E aí a ideia é que a gente possa realizar o módulo 1 de 27 a 31 de julho. Então, eu queria que vocês já anotassem aí, para depois, nas falas, a gente ver se tem acordo, tá? Em relação ao módulo 2, esse é o que eu imagino que a gente vai precisar se demorar um pouco mais, porque, veja, a gente pensou no módulo 2 e 3, que juntos dá 60 horas, a gente, então, estabeleceu que essa oferta deva acontecer nas 5 regionais. E acontecer nas 5 regionais da seguinte forma: articulando 10 docentes, 10, em dupla, cada dupla assumindo uma regional. Nós estamos indicando o período de agosto, o período de setembro, e, se necessário for, outubro, mas só se necessário, em razão de que outubro a gente tem, logo no começo, a eleição, que certamente vai dar segundo turno aqui, né? Eu espero que aqui no Acre a gente possa fazer uma boa escolha, na perspectiva de que a gente não tenha grandes retrocessos. Não vou nem falar no restante do país, que eu acho que é muito importante a gente apostar na perspectiva de um governo que tenha continuidade em relação às políticas nacional e estadual de valorização dos direitos humanos. Mas veja que eu estou, então, aqui dizendo a vocês, nós não temos as datas para essas atividades. A única que a gente tem é essa indicação do módulo 1, que, ao invés de eu deixei aqui a palavra dias, mas foi um erro. Aqui a gente já tem a indicação de datas do módulo 1, de 27 a 31, sob a coordenação minha e da professora Sabrina. Para as demais regionais, então, a Regional do Baixo Acre, sobre a coordenação, deixa eu tirar daqui para me poder compartilhar com vocês. Para ler. Então, só um minutinho. Que é assim, nós temos
Regional do Baixo Acre, julho e agosto, módulo 1, nós já temos a definição. A professora Eurenice e o professor Ciliarney, que inclusive estão presentes aqui. A Regional do Alto Acre, com sede em Brasileia. Então, a Regional do Baixo Acre, com sede em Rio Branco, a gente precisa, então, olhar para o calendário entre agosto, né? Aqui está julho e agosto, porque estava a perspectiva de julho e agosto, mas a gente imagina que julho vai ser ocupado com o módulo 1, então ficaria agosto. O que é importante reter aqui é que a gente já tem a definição dos 2 docentes para a Regional do Baixo Acre, módulo 2, né? Módulo 2. A Regional do Alto Acre, com sede em Brasileia, a gente está indicando também o mês de agosto. As duplas estão definidas com a Adeni e a Ivanete. A Ivanete está aqui, imagino que a Adeni não tenha conseguido vir. A Regional do Purus, com sede em Sena Madureira, a gente está indicando também o mês de agosto para o módulo 2, com a dupla a Cláudia e a Regiane. A Cláudia está aqui, imagino que a Regiane não tenha conseguido. A Regional do Juruá, a gente teve uma mudança, a indicação é que também seja para agosto, e a dupla é a Sara e a Rosimeire, as duas estão aqui. A Regional Tarauacá-Envira, a gente está indicando também no mês de agosto, pensando que o Eduardo, o professor Eduardo, e o J. Conceição são as duplas que vão assumir o módulo 2 na Regional do Envira. Reparem vocês que quando a gente for ofertar o módulo 3, o que é que a gente fez? A gente manteve as duplas, só alterou as regionais. Então, repare, Tarauacá e Envira, a gente está indicando Regional do Baixo Acre e Rio Branco, a gente está indicando setembro, aí as duplas já não serão mais os mesmos, aí seria o Eduardo e o J. Conceição. Regional do Alto Acre, a gente está indicando setembro, a Sara e a Rosimeire. A Regional do Purus, Eurenice e Ciliarney. A Regional do Juruá, a Adeni e Ivanete. A Regional Tarauacá-Envira, a Cláudia e a Regiane. O que é que falta justamente para a gente definir os períodos, né? Agosto, qual a semana vai ser na Regional tal? E assim, essa me parece, o que tem de mais urgência para a gente fazer. Não sei se a gente dá conta de fazer nessa reunião de hoje, mas isso fica como uma tarefa para a gente construir coletivamente. Qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que cada dupla responsável por ofertar o módulo 2 na regional, que está encarregado, já inicie esse processo de conversação a partir da regional para construir esse período, que se trata de uma semana com ida e vinda para a gente ofertar as 30 horas. Agora, deixa eu seguir adiante, que a próxima atividade, essa eu tenho a alegria de dizer que ela já está definida, né? Nós temos, então, a gente está chamando de formação complementar, mas, de fato, esses municípios vão receber pela primeira vez as atividades da escola no limite de 30 horas em cada um, com atividade presencial, e 10 horas de atividade virtual, a partir de um entendimento aqui entre nós, de 4 docentes em forma de dupla. A gente elegeu esses docentes em forma de dupla a partir da expertise que eles têm, né, em relação aos conselhos tutelares e os conselhos de direito, e eu vou apoiar essas duplas, por isso que o meu nome aparece aqui para os 4 municípios. Essa agenda foi articulada pelo Jonas, né, e pela Lucinaira, de tal maneira que eu já fiz o agradecimento, mas quero externar aqui esse agradecimento, e eles fizeram essa agenda dialogando com cada um dos municípios. Então, ficou a indicação de que a gente tem do dia 13 ao dia 17 de julho, que está aí bem próximo, no município de Jordão, o Hélio, o Jonas e eu virtualmente, os 2 presencialmente, estarão lá no Jordão do dia 13 ao dia 17 de julho para as atividades no Jordão. Marechal Taumaturgo e Santa Rosa vão acontecer no mesmo período, de 3 a 7 de agosto. Em Marechal Taumaturgo será a Lucinaira e o João Lucas, e eu apoiando.
E em Santa Rosa, do dia 3 a 7 de agosto, o Hélio e o Jonas comigo apoiando. Porto Walter, por uma articulação, alterou a data que estava inicialmente prevista para acontecer em julho, mas eles acharam por bem articular a agenda do dia 10 ao dia 14 de agosto, assim, a Lucinaira, o João Lucas, que estarão em Marechal Thaumaturgo de 3 a 7 de agosto, permaneceriam lá na regional para atuar em Porto Walter do dia 10 ao dia 14 de agosto. Essa agenda nos municípios, eu espero que ela não sofra mais alteração, porque a gente, inclusive, já providenciou junto à Fundap, está já em curso o processo de aquisição das passagens, que somente serão passagens aéreas, para que essas pessoas possam, assim, se deslocar. Nós estamos indicando que as pessoas cheguem um dia antes, para começar no dia 13 e sair um dia depois para ter uma semana cheia, do dia 13 ao dia 17 de julho no Jordão, assim também nos demais municípios. Essa atividade, eu queria muito que ela pudesse ter a maior visibilidade, né? Os colegas que estão indo para esses municípios possam, além da gente construir uma agenda, que depois nós vamos fazer essa agenda, né? O que a gente vai fazer lá, se trata de uma incursão nos municípios com atividade teórica de formação, mas também atividade prática, porque nós estaremos lá em Jordão, por exemplo, com o presidente do Conselho Estadual e com o presidente das CONTAC, ex-conselheiros tutelares, portanto, a gente precisa tirar o maior proveito desses profissionais. Do mesmo modo, os demais colegas nas regionais, nos demais municípios. Por último, e essa que está apenas aqui anunciada, eu já queria que a gente pudesse olhar para ela, mesmo estando muito longe da gente, a gente precisa olhar para ela com todo o cuidado para a gente construir a agenda, que é pensar no nosso 5º Seminário Estadual Integrado do Sistema de Garantia de Direito, aí sim presencial em Rio Branco, e aí a gente teria que tentar ver a possibilidade de todos os municípios puderem participar. Aí, se a gente não conseguir com todos os municípios participando, a gente vai tentar ver também a possibilidade de que essa atividade possa ser com transmissão, assim seria um evento importante. E aí sim, a temática, nós estamos indicando novembro, mas a gente precisa urgentemente consensuar qual é a melhor semana, se no começo, no meio ou no fim. E a temática central seria a gente tomar os 36 anos do ECA, mas agora para a gente fazer um balanço das políticas públicas de atendimento dos direitos de criança e adolescente, onde, com certeza, uma política pública já vai estar em plena implementação. Eu espero que a gente, até lá, novembro, já esteja colhendo os frutos do CAICA, que foi construído a partir de um entendimento do nosso seminário estadual, que elegemos como prioridade, e a governadora Maílza, com todas as articulações feitas, lançou e vai implementar, e acho que isso que é importante. Então, gente, eu paro por aqui, porque essa é a nossa o principal objetivo. Eu queria que a gente pudesse anotar, e agora vem as falas, no sentido da gente voltar para a inicial, né? Eu vou voltar para a apresentação, para deixar aqui, né? A gente não precisa se alongar muito só para saber se a gente tem acordo com relação a essa primeira proposta de ação. Quer dizer, voltar a gente a construir, no dia 13 de julho, esse evento presencial em Rio Branco e virtual, por ocasião dos 36 anos do ECA. Professor, a Ivanete está com a palavra, ela levantou a mão. Portanto, aí eu queria que a gente pudesse pensar assim, que a gente, se tiver alguém querendo encaminhar em contrário, que a gente possa dar prioridade para quem quiser encaminhar em contrário. Aí, quem quiser contribuir, encaminhar favorável, a gente acolhe depois. Porque se houver uma pessoa encaminhando em contrário, é importante a gente ouvir por que a pessoa encaminha em contrário. Mas vamos ouvir a Ivanete. João, é só uma observação, porque na data de realizar o seminário aqui em Rio Branco, em julho, vai estar o presidente e alguém em Santa Rosa, é isso?
Isso. A mesma Nós data conversamos. não... Nós conversamos ainda há pouco, o presidente vai estar, por isso que o seminário é presencial em Rio Branco e virtual para os demais municípios, o presidente e o Jonas de lá, e inclusive Santa Rosa, no dia 13, se nós concordarmos com isso, no dia 13 a atividade começa às 9 horas e Santa Rosa vai estar lá no ambiente presencial, participando do evento virtual. Entendeu? Pronto, só isso, perfeito. Alguém em caminho contrário? O Jota para poder falar. Para encaminhar em contrário? João? Oi. Aí, Ana, eu só queria... Oi, Ana, você estava aqui desde o começo? Estava. Puxa vida, João Lucas, você não mencionou o nome da Iana, senão eu tinha acolhido com muito gosto. Não, meu bem, tudo bem, tranquila, que eu tô no carro também, eu tô escutando a reunião. Ah, tá. Só para o Hélio, só uma lembrança aqui também, que em novembro vai ocorrer muitas conferências, né, municipais. A nossa, eu acho que está prevista, eu estou sem minha agenda aqui, mas acho que 4 de novembro é 6. Então, Pronto. assim, só para ver essa questão das datas, se alguns dos municípios também não vai fazer para não bater. Só isso mesmo. Isso. Muito obrigado. Quando chegar nesse ponto lá, a gente trata. Por enquanto, eu queria que a gente pudesse se concentrar nessa primeira proposta. Se a gente tem acordo, se ninguém encaminhar em contrário, o que nós vamos dizer é que a atividade está anunciada e aprovada no interior aqui desse coletivo, para a gente tentar articular com toda a rede, conselhos e todo mundo, para ela acontecer no dia 13 de julho. Ninguém encaminha em contrário? Pronto, então eu imagino que tem consenso entre nós. A segunda, que é muito, muito semelhante à primeira, que o módulo 1 da formação continuada, que vai ser presencial em Rio Branco, virtual para todos os municípios, evidentemente que os municípios próximos de Rio Branco que tiverem, reunirem as condições, serão bem-vindos, mas isso não impede de o evento ser também virtual para os demais municípios. Nós, da escola, estamos indicando o período de 27 a 31 de julho. E aí, neste caso, eu queria consultá-las, se há alguma observação relevante, no sentido de que tem um grande evento que impediria a gente de realizar de 27 a 31 de julho. A palavra está facultada para alguém que queira falar nesse sentido, de encaminhar que essa data não é adequada, porque a gente tem um grande evento. Não havendo quem queira se manifestar sobre esse ponto, eu imagino que a gente vai construir essa agenda. E, do mesmo jeito, construir essa agenda pressupõe a gente já sair daqui com essa data, esse período anotado, para cada um de nós nos organizarmos nas nossas instituições, para a gente evitar choque de grandes eventos e agendas para esse período de 27 a 31. O modo como a gente vai fazer isso vai ser do mesmo jeito como no ano passado. A gente vai identificar um espaço físico, sob a coordenação minha e da professora Sabrina. Com os convidados, a gente vai construir a semana de atividades para a oferta do módulo 1, que é aquele módulo mais teórico, conceitual, para todo o sistema. Alguém encaminha em contrário? Não, então, imagino que esteja acordado. Eu vou pedir licença a vocês para a gente pensar assim, passar o módulo 2 e 3 para depois, porque ele daria cancha para a gente discutir melhor, com mais calma. Eu queria pedir licença de vocês para dizer o seguinte, embora esteja acordado com os demais municípios, essa ação nos 4 municípios, Jordão, Marechal, Porto Valto e Santa Rosa, eu pergunto se há algum esclarecimento necessário em relação a essa ação, prevista para acontecer entre julho e agosto. Não, se não há nenhum pedido de esclarecimento, então essa atividade está programada e nós vamos fazer por onde ela aconteça e aconteça da melhor forma. Tudo bem? Eu vou pedir, então, para a gente ir para o último ponto, para depois a gente voltar para o 2. Embora a Iana tenha dito que a gente vai precisar atentar para que nesse período de novembro a gente evite chocar, muitos eventos vão acontecer.
é possível, mas nós vamos ter que articular o mês de novembro como esse 5º seminário estadual integrado. Eu estou dizendo por que no mês de novembro, porque, veja, no mês de outubro nós vamos ter primeiro e segundo turno, então dificilmente a gente conseguiria articular um evento desse porte. Eu imagino que a gente tenha dezembro, um período ali nas primeiras 2 semanas de dezembro, eventos acontecendo e, sobretudo, nós daqui da escola vamos estar fechando o relatório. Então, a ideia que nós estamos indicando para ser construído, e se vocês tiverem acordo, a gente indica novembro, mas para depois a gente, com urgência, construir no âmbito das instituições, conselhos, né, todas as instituições, esse melhor período. Eu imagino, estou aqui imaginando, na última semana de novembro, com esse tema. Aí sim é um evento que vai precisar ser construído, porque se trata de um 5º seminário estadual integrado envolvendo todo mundo, envolvendo toda a rede. Não se trata de um evento da escola, muito menos um evento do Conselho Estadual, mas se trata de um evento construído por todo o sistema de garantia de direito. Nós temos acordo com relação ao 5º seminário estadual integrado, indicando apenas o mês de outubro para a gente definir melhor o melhor período. Nós temos acordo com relação à temática central, que é muito ampla, e depois a gente organiza as falas, os temas, os convidados, 36 anos do ECA, um balanço das políticas públicas, aí sim, é um balanço das políticas públicas de atendimento dos direitos humanos de criança e adolescente. Eu já vi que tem alguém se inscrevendo para falar sobre esse ponto. Eu acolho com muito gosto quem tiver levantado a mão. Alô, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Então, professor João Lima e os demais desta sala virtual, meus cumprimentos, uma boa tarde. Eu ia fazer uma pergunta, mas já foi respondida e não vou mais entrar no mérito dela. Eu só queria, professor João, que observássemos bem o mês de novembro, porque além de nós termos programado já a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o mês de novembro é um mês atípico, especialmente porque nele se celebra aí os grandes avanços da promoção da igualdade racial. Nós, inclusive, chamamos o Novembro da Consciência Negra. O 20 de novembro é até feriado nacional. Então, é provável que os movimentos, que as entidades, vários conselhos e até secretarias estejam bem envolvidas com a programação bem robusta no mês de novembro. Nada impede de nós fazermos um seminário, é preciso só articular muito bem com as demais instituições para que não haja concomitância de evento, porque sempre nós, as mesmas pessoas que estão na igualdade racial, estão na infância, estão na questão da mulher, da pessoa idosa, pessoa com deficiência, LGBTQIA+, geralmente somos nós. Então, a gente se divide muito nessas ações, nessas políticas. Então, observar isso, que no mês de novembro nós vamos ter aí muitas atividades voltadas para a promoção da igualdade racial e, sobretudo, o combate ao racismo. Muito obrigado, Jota. Na linha do que eu falei com a Iana, justamente nós vamos precisar ter essa capacidade de nos articularmos para evitar conflito, né, das agendas, mas, evidentemente, que o seminário ele já fica, e ele foi construído no ano passado, nós realizamos o 4º seminário, e a gente disse que esse ano realizaríamos o 5º. E aí nós não temos condições de realizar em outubro, por isso que a gente sugeriu aqui novembro. Mas era muito importante que todos vocês aqui ficassem muito à vontade para colocar e encaminhar, inclusive para a escola, as agendas dos eventos que vocês já estão articulando para a gente considerar. E considerar nesse sentido. Por exemplo, nós só tomamos conhecimento do seminário do socioeducativo quando a gente estava com o nosso seminário construído. Aí, quando a gente viu que tinha um seminário socioeducativo, a gente precisa dialogar para ponderar. Mas era muito importante que a gente pudesse ter. Eu acolho com muito gosto a fala da Joana. Mas obrigado, Jota, pela preocupação. Joana, por gentileza. Pronto, entrei. Eram praticamente essas questões que o Jota colocou, porque a gente está vendo aqui, prevendo para segunda semana de novembro, realizar a Conferência da Criança e do Adolescente,
E aquilo que o Jonas também falou, nós aqui em Brasileia, nós realizamos sempre, geralmente é dia 20 de novembro, a gente procura fazer a Feira da Consciência Negra. Mas aí eu fico pensando assim, você disse que talvez esteja encaminhando para que o seminário seja lá para o final do mês, né? Porque o ano passado foi 13 de novembro, se eu não me engano, não foi? Foi uma data boa. Só que aí, assim, porque seria interessante amarrar, assim, a data certa. Porque, por exemplo, a maioria de nós deixou para fazer a conferência realmente da criança e do adolescente agora em novembro. A gente aqui em Brasileia está trabalhando para ser na segunda semana já de novembro. E isso para não estar tendo esse choque. Então, seria interessante ver a data específica mesmo que vai ser o seminário de novembro, para que a gente já fosse articulando as outras agendas. Seria mais ou menos essa a minha fala. Muito obrigado, Joana. Na linha do Jota e da Iana, as preocupações da Joana, a Cláudia vai falar daqui a pouco, me levam a crer que a gente pode aqui, nessa live, indicar a última semana de novembro e tentar articular que a última semana de novembro é o período em que a gente teria condição de fazer isso. Mas eu acolho a fala da Cláudia, porque, veja, Joana, a gente trouxe para cá a indicação do mês. Em relação aos dias, a gente precisa construir. Vocês estão indicando para nós, eu imagino que outras pessoas poderiam também falar a mesma coisa, mas ao invés de fazer isso, podia mandar aqui no chat mesmo, já escreve no chat, ó, no mês de novembro, nós aqui na nossa regional estamos realizando tais e tais e tais eventos para a gente poder ponderar. De todo modo, uma coisa eu vou dizer, é preciso a gente encontrar uma agenda para fazer o 5º seminário, para a gente não perder de vista os 36 anos do ECA nesse grande evento. Mas eu acolho com muito gosto a fala da Cláudia. Boa tarde a todos. Então, é só uma sugestão, João. Poderíamos combinar com o Hélio, que é presidente do SEDCA, para fazer contato com os 22 municípios, para organizar a conferência toda semana, menos de 23 a 27 de novembro. Pronto, porque vai ter esse seminário. Acho que não vai ter problema para os municípios adiantar ou não uma semana a conferência. Tem tempo suficiente para eles organizar. É a minha sugestão. Boa sugestão, isso é possível a gente fazer essa articulação. Eu vou, então, entender que as falas vão na direção da gente realizar o seminário estadual, 5º seminário, com essa temática indicando novembro para a gente construir o melhor período que possa facilitar a participação de todo mundo. Agora, eu vou, então, para aquele ponto que é o ponto mais importante, que é o ponto da gente definir. Veja, o módulo 1, a gente, então, separou, já está consensuado. Agora, o módulo 2 e o módulo 3, nós vamos precisar muito entre nós. Bom, o que é que já está definido? Que cada módulo vai acontecer presencialmente, nas 5 regionais. Construído esse entendimento, o próximo entendimento é de que nós, da escolas, vamos designar 2 professores, 2 professoras, uma dupla de 2 pessoas para coordenar esse processo. Evidentemente que lá na regional, algumas pessoas vão poder colaborar, né? Se de repente lá na regional X, o promotor, o juiz, um conselheiro tutelar, um conselheiro de direito queira colaborar, isso será bem-vindo. Essa dupla vai saber e tem inteligência suficiente para chegar lá e aproveitar o que tem de melhor na região, no sentido de fazer com que esse período de formação seja um período melhor aproveitado, né? Com atividade presencial, no limite de 30 horas, essa organização vai precisar ser feita. A terceira coisa que a gente está indicando para o módulo 2, agosto, para o módulo 3, setembro. Pelas razões que eu já expus, numa excepcionalidade a gente ir para outubro, mas a gente não levar em conta outubro em razão de que no mês de outubro a gente briga muito por conta das eleições, né? Veja, o jogo da seleção brasileira, o menino que tem a camisa 13 vendeu o Brasil. O menino que tinha a camisa 22 salvou o Brasil. As redes sociais já tomaram isso como sendo algo importante para a gente refletir sobre o processo. Estou brincando para dizer que a gente, nesse período de eleição, a gente acaba perdendo o bom senso e a gente briga com o irmão. A gente briga com o amigo.
Então, esse período eleitoral nos envolve a todos, né, por diversas razões. Então, eu vou voltar a pedir que as duplas já definidas aqui façam de maneira urgente essa articulação com cada uma das regionais. As estratégias vocês têm as condições de fazer, a gente pode apoiar, eu e o João Lucas aqui na coordenação da escola, mas o importante é que a gente tirasse esse entendimento. Veja, módulo 2, na Regional do Baixo Acre, com sede em Rio Branco, Regional do Alto Acre, com sede em Brasileia, Regional do Purus, com sede em Sena, Regional de Juruá, com sede em Cruzeiro, Regional Taraucaí-Vira, com sede em Tarauacá, para o módulo 2. Com as duplas já definidas, a gente precisa indicar o melhor período. E aí, nesse caso, essa articulação, se tem a participação das duplas, essa agenda será construída com a participação das duplas, aí a gente não teria aquele problema de dizer o seguinte, olha, infelizmente, a data que foi definida lá em Sena Madureira, eu não posso. Eu queria apelar para os companheiros e companheiras que já definiram seus nomes para integrar o corpo docente, que façam um esforço hercúleo, ao menos que seja uma situação emergencial, né, que justifique, mas eu queria pedir encarecidamente que a gente fizesse o esforço de todos vocês, esses 10, pudesse ser, de fato, o corpo docente para a oferta do módulo 2 e 3 nas regionais, porque a gente não tem mais como, por exemplo, alterar o plano de trabalho que foi encaminhado para a Fundap, inclusive pedindo a contratação de vocês para serem pagos por 30 horas na modalidade de bolsa. Então, eu faço esse apelo, e eu queria deixar para fazer esse apelo em público para a gente tentar construir essas agendas de tal maneira que a gente não tivesse esse problema, né? Então, por isso que eu digo, o último ponto da nossa pauta é a gente saber que, embora a gente não dê conta de tomar essa decisão aqui, era muito importante que a gente pudesse tirar como tarefa para amanhã, tarefa para até sexta, no máximo, a gente ter a construção dessas agendas. Eu sei que tem muita gente que precisa sair, mas eu acho que a gente chegou no ponto principal, que é entender que o módulo 2 e 3 vai acontecer presencial nas 5 regionais, a oferta de 300 horas, com 10 docentes que já estão definidas, o que a gente precisa definir são os dias, no mês de agosto para o módulo 2 e no mês de setembro para o módulo 3. Eu pergunto se há alguém que queira fazer alguma fala nesse sentido, algum esclarecimento, porque, senão, a tarefa está estabelecida com a máxima urgência para a gente fazer. Cláudia, com a palavra. Então, eu acho interessante que seja repassado pela dupla, para todas as duplas, um checklist e o contato para iniciar essas articulações, né? Porque, por exemplo, né, o que é necessário articular com essa pessoa de referência? O espaço, data show, não sei o quê, enfim, uma lista do que foi feito o ano passado para a gente não errar, ou pelo menos errar o menos possível. Só isso. Precisa fazer ofício, como é que é feito isso? A escola de conselho, a gente passa os dados. Como é que é feito tudo isso para a gente já iniciar a articulação a partir de amanhã? Só isso. Muito bem, Cláudia. É assim, como a gente tem aqui representantes do CMDCA dos municípios e a gente tem conselheiros tutelares, veja a tarefa que vocês estão assumindo aqui a partir dessa live. Amanhã, já lá no município onde vocês estão, sabendo que o município integra a regional tal, já construir um entendimento com os colegas para dizer, olha, a nossa regional precisa conversar para a gente indicar para a escola de conselho qual seria o melhor período. E articulando com quem? Com aquela dupla para construir isso. Nós vamos fazer o que você está dizendo. Nós vamos fazer um ofício circular para todos esses municípios, dizendo, olha, nós vamos precisar construir essa agenda para agosto, o módulo 2, e para setembro, o módulo 3. O processo que você mencionou, ele é necessário num passo seguinte, que é a gente, então, pedir o apoio daquele município que vai ser sede, como a gente fez da vez passada. Essa parte logística, a coordenação da escola, eu, Eurenício, João Lucas e a Saminas vamos poder ajudar.
Mas você tem razão. Nós vamos encaminhar para as duplas aquele mesmo documento que a gente encaminhou da vez passada, e as regionais vão tomar conhecimento dessa definição de quem são as duplas. Então, vou pegar o exemplo. A Joana, da região de Brasileia, ela sabe que no módulo 2 será a Deni e a Ivanete. Então, rapidamente, elas vão conversar para o módulo 2. Aí ela sabe que no módulo 3 já será fulano e beltrano. Então, essa articulação, usei como exemplo para a gente poder, eu acho que isso amplia e a gente consegue alcançar em pouco tempo essa agenda para definir essas ações. O importante aqui é a gente sair daqui com a seguinte missão. Módulo 2 acontecerá em agosto, módulo 3 em setembro, e nós precisamos construir essas agendas. As questões operacionais, a produção do material, isso a gente faz depois. Mais alguém? Jota? Professor João e os demais, essa proposta da Cláudia, ela foi fantástica porque ela vai de acordo com o que nós já construímos ano passado. E o João consubstanciou, dando um exemplo, usando a própria Joana, como será essa articulação. A regional faz a articulação com aquela dupla, referente ao módulo e à data X, para que a gente possa fazer a articulação, a mobilização e trabalhar todos os detalhes para que o módulo aconteça naquela data com muita qualidade. Estou de acordo e este é o melhor caminho para a gente desenvolver essa metodologia. Por último, muito obrigado, Jota, muito obrigado, Cláudia. Por último, só para dizer, para as 5 regionais, e lamentavelmente a gente não vai dispor do apoio financeiro para garantir passagem aérea para Cruzeiro do Sul. Então, as duplas que vão operar para a regional, as duplas que vão operar para todos os municípios já sabem que nós vamos contar com o apoio da secretaria, né, para garantir o deslocamento via terrestre com as condições que não são adequadas. Eu sei que o ano passado tem muita gente que relatou dificuldades, né, mas é importante a gente pensar, bom, se trata de uma ação que a gente vai precisar fazer esse esforço. Então, por isso que a gente definiu, e aí, quem participou da reunião, quando a gente definiu essa modelagem das duplas, a gente fez em forma de sorteio para evitar que a gente pudesse, então, beneficiar fulano ou beltrano. Né? Então, só para dizer que a gente não vai dispor. Por quê? Porque o dinheiro que a gente tem para aquisição de passagem aérea, eu imagino que ele não vai ser suficiente para os 4 municípios de difícil acesso, por isso que a gente está lançando mão de um outro expediente para tentar pedir um apoio para conseguir. A gente já não conseguiu o fretamento das aeronaves, que era aquilo que a Ivanete muito pediu, no sentido de ter a possibilidade de uma pessoa do Conselho Estadual de Assistência e uma pessoa da Secretaria, inclusive a possibilidade de a gente ofertar um membro do fórum que pudesse ir para ajudar, mas, infelizmente, o fretamento de uma aeronave para ter uma lotação de 6 pessoas fica fora do alcance do nosso programa. Então, nós vamos adquirir as passagens. Então, eu imagino que nós chegamos, ao menos que alguém queira ainda fazer uso da palavra, nós chegamos a um ponto de que a tarefa que a gente tem da agora por diante é cair em campo para esse processo de articulação e mobilização para o seminário do dia 13, para o módulo 1 no período de julho, o módulo 2 e 3 no período de agosto e setembro e o seminário estadual em novembro. O restante nós vamos construindo juntos. No âmbito do comitê gestor, isso já está pacificado, que é o conselho que delibera, e no âmbito dos colaboradores, nós somos 16 pessoas, é ali no âmbito do comitê, do nosso corpo de colaboradores, que a gente vai operar com essa organização, e aí sim, produção de material. Eu queria, por fim, agradecer e facultar a palavra para um ou outro colega do interior, seja conselheiro de direito ou conselheiro tutelar, que queira fazer uso da palavra e, assim, fazer essa saudação final nessa nossa reunião. A palavra está facultada para esses companheiros e companheiras do interior do Estado que vão nos ajudar nesse processo de construção dessa agenda.
Professor João, desculpa eu interferir nesse momento, é que daqui a 15 minutos eu preciso sair por uma questão familiar, buscar meu neto na escola. É só isso? Sim, só para dizer, acho que a gente termina antes dos 15, se não houver mais quem queira fazer uso da palavra. Portanto, eu imagino que ninguém queira fazer mais uso da palavra. Tem alguém que quer fazer uso da palavra? Jordão. Sim, eu levantei a mão. Jordão. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui reunido com vocês. Eu levantei a mão no início, quando o senhor falou a respeito da data do dia 13, e era exatamente o questionamento de todo mundo, né? O Jordão vai estar na capacitação para a nossa participação, né? Nessa reunião. Então, seria isso a dúvida, né? Dizer também que é uma alegria para o município poder estar recebendo a Escola de Conselhos e dizer que, enquanto presidente do CMDCA, a gente está aqui para ajudar, né? Estamos mobilizando assim, o maior número de pessoas possível do sistema de garantia e tentar fazer com que esse evento seja uma semana boa de capacitação, né? Que a gente não teve ainda esse tipo de capacitação para a rede toda. Tá, mas o questionamento era só a questão da participação da data mesmo. Então, essa data foi construída numa articulação feita pelo Jonas. Você tem acordo com ela? Não, eu tenho, só que eu acho que será um pouco inviável da gente participar, porque a gente vai estar na capacitação, né? Eu não estou entendendo. Essa data foi construída com vocês, ou você dela não participou? Porque quando você fala capacitação, você está dizendo o quê? Da Escola de Conselhos. Então, a Escola de Conselho vai estar aí em Jordão nesse período. Esse período é adequado para vocês? Vai estar acontecendo outro evento aí, além desse? Não, João. Somente esse. É aquela mesma pergunta que eu fiz. Nossa. A respeito de estar acontecendo o seminário. Simultaneamente. Aqui está acontecendo lá, a pergunta dele, né, Iguinho? Exatamente, Vanete. Ei, eu sou eu fiquei na dúvida isso, eu fiquei já atordoado aqui, eu digo, não, vai ser assim, ó, o Jonas e o Jotas vão estar aí, vocês vão estar num evento presencial. O que acontece? Nós vamos estar no dia 13 de julho, não, Joana, nós vamos estar no dia 13 de julho fazendo um evento presencial em Rio Branco e virtual para toda a rede sobre os 36 anos do ECA. Então, de 9 horas até as 10, vocês vão participar desse evento, depois vocês continuam com a programação de vocês no Jordão, sem nenhum prejuízo. Era isso aí, Joana, amigo. Muito obrigado. Joana, nós estamos indicando o módulo 1, presencial em Rio Branco e virtual para toda a rede, mas você será bem-vinda para vir de Brasileia até Rio Branco e contribuir no módulo 1 presencial do dia 27 ao dia 31 de julho. Foi essa a sugestão de data que a gente colocou aqui, tá bom? Mais alguma dúvida? Se não, eu queria, então, encerrar a reunião, agradecer mais uma vez e dizer que nós da escola, essa atividade hoje, para mim, foi muito importante, a presença de vocês. Lamentavelmente, não teve a condição de todos poderem participar, mas é muito importante, vai ficar registrado e nós vamos encaminhar para todos vocês que participaram a súmula do que foi definido, tá? Para a gente construir entre nós um entendimento de que, mesmo que a gente tenha dificuldade, esse ano de 2026 é para nós importante, para a gente consolidar o programa de formação pelo segundo ciclo e a gente pleitear a continuidade desse ciclo de formação em 2027, tá? Só que a gente só tem condições de fazer isso se a gente se juntar, nós todos, e fortalecermos o programa de formação que não é da escola. Eu queria terminar com essa frase. O programa de formação inicial e continuada de conselheiros de direito, conselheiros tutelares e integrantes da rede é um programa de formação desejado há muito tempo por todos nós que atuamos. Tá certo? E a escola é apenas um instrumento para facilitar e organizar isso. Mas o programa de formação é de todos nós. Não é da UFAC, não é da escola, não é do João Lima. Tá bom? Muito obrigado.
e que a gente possa ter um restante de semana, né, muito produtivo, tá bom? No mais, a gente segue e seguirá se comunicando, e lembrem-se, cada regional já tem sua dupla definida, esse processo de conversação, aquela dupla que tiver mais dificuldade pode conversar comigo e com o João Lucas, né? Aquela dupla que já tiver avançado. Importante que a gente construa sempre no diálogo, para a gente poder buscar esse entendimento e sempre respeitando que isso aqui é um coletivo que a gente tem que construir juntos, tá bom? E juntas. No mais, é desejar que a gente passe menos sufoco no domingo contra a Noruega, que a gente não sofra tanto como sofrendo como o Japão, tá bom? Um abraço. Professor, tem alguém que levantou a mão? Então, me desculpe, eu pedi para que quem levantasse a mão pudesse o João me ajudar, porque como eu estou com a tela sendo projetada, eu não vejo quem levanta a mão. Então, desculpem aqueles que levantaram a mão e eu não concedi a palavra, desculpem. Boa tarde. Boa tarde, pode falar. Boa Pode tarde. falar. É só uma dúvida. No caso, Acrelândia, Baixo Acre, não terá formador para vir para cá. Será em Rio Branco que nós podemos ir presencialmente ou participar via online. Foi isso mesmo que eu entendi? Acrelândia. E Sim. como todos os municípios podem vir para Rio Branco no módulo 1, Acrelândia, e todos os municípios podem vir para Rio Branco para o módulo 1 para participar presencial. Aqueles municípios que não puderem vir, têm a possibilidade de participar virtual. Agora, no módulo 2, Acrelândia, e no módulo 3, vem para Rio Branco, porque a sede do módulo 2 será em Rio Branco, compreende? Sim, foi. Tá. Era só para tirar a dúvida mesmo. Tá? Obrigada. Porque nós fizemos esse entendimento da vez passada. Por exemplo, Tarauacá e Feijó, um realizou o módulo 2 como sede e o outro realizou o módulo 3 como sede. Na vez passada, Brasileia e Epitaciolândia dialogaram entre si para eles fazerem essa permuta. Eu não sei se esse ano isso é possível. Mas, por exemplo, quer ver? A Acrelândia pode se candidatar. Né? A Acrelândia poderia se candidatar, se fosse o caso. O único problema é que a gente vê que nós temos uma maior quantidade de instituições, por exemplo, são 4 conselheiros tutelares 4 conselhos tutelares em Rio Branco. A gente conseguir o deslocamento de 4 conselhos tutelares para a Acrelândia já ficaria mais difícil, tá bom? Então, é isso, só para dizer, os municípios que compõem a regional do Baixo Acre, a sede é em Rio Branco. Tá? Obrigada. Agora, só para dizer por último, a escola de conselho reúne as condições de, mesmo depois da formação, a gente se colocar à disposição como apoio para os conselhos municipais e os conselhos tutelares, por exemplo. A exemplo de o que a Antônia, que está aqui, ela pediu apoio da escola, rapidamente a gente não conseguiu atender do jeito como ela gostaria, mas acabou acontecendo a ação que ela queria lá no município, que a Secretaria de Assistência Social acabou indo lá. A gente espera que a Antônia e vocês todos possam fazer o mesmo, que é encaminhar para a escola pedido de apoio nesse sentido, para que a gente possa ter a escola como uma referência para o nosso trabalho. Para evitar que muitos de vocês sejam assediados, e aqui eu vou usar essa expressão, para evitar que muitos de vocês sejam assediados por aquelas organizações com fins lucrativos de ganhar dinheiro em cima de vocês, oferecendo formação. Eu, com isso, estou dizendo que vocês podem livremente contratar quem vocês queiram para oferecer formação, mas não pode, de maneira nenhuma, por exemplo, ignorar a existência dessa possibilidade junto à escola, que é uma escola financiada com recurso público, não é com emenda parlamentar, é com recurso público do Ministério dos Direitos Humanos e com apoio do Conselho Estadual, que a gente tem que valorizar. Senão,
aconteceu o que eu escutei um dia desse, um conselheiro dizendo assim, professor, olha, eu vou dizer um negócio para o senhor, eu já fiz tantos cursos de formação oferecido pelo fulano, aí quando eu fui ver, ele fez curso de uma dessas organizações que sequer consegue oferecer uma certificação. E aí, pagando, tirando do próprio bolso, sabe? Isso... Eu vi que tem algumas pessoas ainda aqui, eu pergunto, se há alguém que queira fazer o esclarecimento, se não, eu queria agradecer mais uma vez. João, o seu microfone está bem baixinho. Fala novamente. Era só para poder registrar aqui mesmo, tá, gente? Hoje é aniversário da nossa ex-conselheira, né, colaboradora da Escola de Conselhos. Aniversário de quem? Lucinaira. Ah, ela está presente e aniversaria hoje? Sim, ela está presente. Ela não está podendo falar, mas ela está presente. Pronto, então que ela se sinta parabenizada, abraçada, beijada. Inclusive, eu estava assistindo isso que eu não vi esse anúncio. Então vocês... aqui, gente, desde então vocês vocês... observando. Vamos lá. Obrigada. Parabéns, então vocês... mais uma vez. Parabéns. Só um minuto. Então vocês acham que não existiria forma melhor da gente encerrar essa reunião ouvindo a nossa aniversariante que está completando 20 e poucos anos. Com a palavra, a nossa aniversariante. Boa tarde, gente. Enfim, hoje é o meu dia, né? E eu louvo a Deus, né, por essa oportunidade. Eu sei que eu tenho um cara de 30, né, Dulce? Só que não. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Tenho certeza que esse é um novo tempo, né, para a Escola de Conselhos, realizando o sonho de chegar nos municípios assim mais longínquos, né, que tem. E eu tenho certeza que esse ano será melhor do que o outro, né? E eu quero agradecer a Deus por esse ano de vida também, né? Esses 48 anos, com essa cara de 30. Tô bem conservada, né, Dulce? Né, João? Né, Jota? E, assim, estou muito feliz. Assim, eu amo fazer aniversário, eu amo celebrar, eu amo comemorar, eu amo a vida. Eu amo pessoas, eu amo estar com vocês. Obrigada. Que eu pedi, Naira, você encomendou a churrascada que eu pedi nas primeiras horas. Parabéns mais uma vez, Lucinaira. Obrigada, gente. Eu sou testemunha quando eu lhe conheci pessoalmente em Sena Madureira, inclusive colaboradora naquela pesquisa. Você já tinha esse envolvimento com a causa dos direitos humanos, então parabéns por isso. Mas a Raimunda, eu estou vendo a Raimunda com a mão levantada, eu não quero ser deselegante com a Raimunda. Por gentileza, Raimunda. O seu microfone... Perdão, eu falei, já fui contemplada, esqueci de baixar a mão. Já fui contemplada. Então a reunião está encerrada. Eu agradeço o apoio do João, da Samina e da Sabrina, que ficaram ali nos bastidores ajudando a reunião a acontecer. Então, aqueles... A foto oficial vai ter? Vai precisar de uma foto, então abram as vossas câmeras para a gente poder fazer a foto oficial. Eu não sei quem é que vai fazer, eu acho que é a Sabrina, né? Pronto, então vamos lá. Hoje tem outro aniversário da Madalena, de Acrelândia, também está aniversariando hoje. Eu estou vendo ela aí. Madalena, parabéns para você, Madalena, também. Olha aí que coisa, secretária Madalena. Da Sala dos Conselhos. Ai, que maravilha. Parabéns, Madalena. Obrigada, gente. Obrigada. Estou muito feliz por mais uma data que eu completo.